Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro, né? O nosso último tema de aula, né? O nosso último encontro ah, assíncrono com um tema de aula, né? Com conteúdos, vamos dizer assim. E hoje nós vamos tratar da nossa última parcela, né? Nós tratamos basicamente da análise do circulante, e aí nos aprofundamos no caixa, no disponível, né? Especialmente no fluxo de caixa, no contas a receber. E agora nós vamos para a nossa última conta importante desse grande grupo do curto prazo, que é a administração dos estoques. Bom, quando a gente fala de estoques, né, é importante que a gente entenda o que são os estoques, né? O que compõe os estoques de uma organização. E aí eu coloquei os estoques mais comuns, né, que a gente identifica, e aí eles mudam de acordo com o tipo de negócio, né? Basicamente a gente tem estoque de mercadorias, né, e produtos acabados. Mercadorias se for um comércio, produtos acabados se for uma indústria. Nós também temos que ter cuidado com o estoque de produtos em elaboração, né? Nós temos ainda um grupo que é os materiais que incorporam, né? Que é a matéria-prima, as embalagens. E ainda não podemos nos esquecer que nós temos os materiais de consumo, ou também conhecidos por almoxerifado, né? Que é aqueles materiais que não são usados no processo produtivo, né? Nem na atividade principal da empresa, mas sim nas atividades acessórias. Gente, sobre os estoques, é importante a gente entender que os estoques, eles exigem um nível de controle, né, para que não falte estoque e também nós não tenhamos excesso de estoque. Então, basicamente, não há muita teoria para a gente falar de estoques. Estoques também é um tema que vocês abordam bastante na disciplina de produção e logística, né? Então, hoje aqui a gente só aborda mesmo os aspectos mais financeiros dos estoques. E aí é importante a gente ter um pouco de cuidado, né? Na administração desses estoques, de ter um controle, né? Além do inventário dos estoques, que nada mais é que a contagem dos estoques, e que essa contagem ela é feita pelo menos uma vez por ano para fins de inventário físico, né? Que geralmente é aquele momento que fecha a empresa e eles contam os estoques para bater com, especialmente nas empresas industriais, né? E fazem isso, e comercial também, né? Para bater se o saldo do estoque contábil bate com o saldo contábil, né, do saldo físico lá que a gente tem. Lembrando que no demonstrativo a gente nunca tem a quantidade, a gente tem o valor monetário daquele estoque. Então, quando a gente fala da administração e controle dos estoques, a gente sempre quer determinar algumas coisas. O que deve permanecer no estoque, o número de itens. Então, o que fica, o que não fica, né? O controlador de estoque cuida disso. Quando se deve reabastecer os estoques, eu vou mostrar para vocês uma técnica que a gente chama aí, que é uma técnica para determinar, né, o momento e quando e quanto de estoque deve ser solicitado, né? Acionar o departamento de compras, porque o departamento de estocagem é separado geralmente, ou tem um setor dividido, né, que vai controlar as compras dos estoques. Receber, armazenar, atender as requisições é um ponto também para quem trabalha com estoque, né? O controle disso. Controlar a quantidade e o valor, né, fornecido na posição do estoque, na ficha do estoque. Manter o inventário periódico, que eu já tinha falado, né? Quantidade e estado dos estoques para dar baixa ou para, né, verificar discrepâncias. E identificar e retirar estoques obsoletos ou danificados. Então, as funções basicamente são essas. Quais os fatores que influenciam o nível de estocagem, né? O nível de estoque? Primeiro é o volume de vendas. Né? Para eu determinar quanto de estoque eu vou adquirir, eu vou comprar, eu vou manter na minha empresa, eu tenho que ter por base sempre o volume de vendas, quanto eu espero vender.
o investimento exigido, ou seja, o custo, obviamente, desses estoques. Eu não vou manter estoques muito elevados nas empresas. Hoje, que as empresas, por sinal, estão trabalhando cada vez menos com estoque, porque elas trabalham muito com a compra online, que nem fica na empresa, né? Ela sai lá do... Mas esse controle online, ele também é necessário, porque às vezes você perde venda pela demora, né? Alguém está com esse estoque não está no espaço físico, mas ele está em algum lugar, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você perde uma venda porque tu não tem o produto. Vai no supermercado e não acha as coisas, é um exemplo. Mas outro, vocês vão falar muito de demanda por seriada, né? Lá em processo produtivo, em produção, vocês trabalham mais ainda esses aspectos mais ligados ao gerenciamento. Eu vou voltar mais aqui para a parte financeira mesmo, custo disso, né? Outras, né? Demanda, natureza, economia, o ciclo, as tecnologias aplicadas, a importação, as peculiaridades de produção são variáveis também que interferem. Tem empresas que não trabalham com estoque, que é só sob demanda, só vai fazer aquilo que for produzido e nem passa por estoque, nem exige controles grandes de estoque, né? Ou aspectos econômicos, né, que como importação, exportação, né, que também vão interferir nesses aspectos ligados ao nível, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que existe uma curva ABC aí, né? Que é a curva ABC, ela retrata a representatividade dos estoques numa análise histórica, né? Ela vai mostrar para nós aquele volume de estoque mais representativos. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. A empresa X, ela trabalha com 5.000 itens diferentes que exigem um investimento médio de 900 milhões de reais. A curva de ABC demonstra que 72 milhões, 80% dos seus estoques estão investidos em 750 itens, 15%. Então, a gente faz uma curva que a gente divide o estoque em produtos A, que é aqueles que exigem maiores investimentos e mais cuidados, produtos B, que exigem menor investimento e cuidados menos frequentes, e o C, de baixa representatividade ou quase sem nenhuma preocupação. Então, isso é uma maneira da gente identificar para controle de estoque e categorizar os estoques, eu diria assim, né? Aqueles que exigem um investimento maior, maiores cuidados, e aqueles que exigem menos. Basicamente, isso seria a curva ABC, mostrando o grupo A, que são os mais caros em volume, um percentual de 50 a 70, né? Os B e os médios, né? E o C. Então, essa seria a curva ABC. Além da curva ABC, é importante da gente, além do gerenciamento por categorias dos estoques, né, seria interessante a gente entender que o estoque ele tem 3 custos. O custo de pedido ou preparação, eu vou falar de cada um. O custo da falta de estoque, esse quase que a gente chama um intangível, quase imensurável. E o custo da manutenção dos estoques ou do armazenamento dos estoques. Vamos entender um pouquinho. O que é o custo de pedido ou preparação? Gente, o custo de pedido ou preparação, vejo que agora eu estou mudando um pouco daquela ideia da contabilidade de custo de variável e fixo, e estou falando de custos tanto variáveis quanto fixos, que se refere ao processo de preparação dos estoques, de preparação de um pedido. Então, gente, a gente diz que o custo do pedido é aqueles custos que envolve antes da gente ter o estoque, né? Exemplos ali, em relação aos fixos: salários do pessoal envolvido na emissão de pedido, variáveis, a ficha dos pedidos, o processo de enviar os pedidos para o fornecedor, né? O custo do pedido está diretamente relacionado ao volume de requisições. Então, são todos aqueles custos que estão ligados ao custo de pedir, tá? O custo da falta de estoque é aquele custo de não ter o estoque, né? No caso de não cumprir uma entrega ou de ter falta daquele estoque, né? Esse custo é de difícil mensuração, gente, ele não é muito praticado. Como é que a gente mensura, por exemplo, a falta de um estoque? Quanto será que o cliente que ia comprar e eu não tinha o estoque,
Então, assim, a gente fala que existe, mas é de difícil mensuração. Então, a gente não vai considerar aqui na nossa fórmula. O custo de manutenção ou carregamento. Bom, agora, então, além do custo para fabricar o estoque, eu estou falando que existe um custo de pedido, que é antes do estoque, um custo de não ter o estoque, que a gente não vai usar, o custo do próprio estoque, e agora um custo de manutenção ou carregamento, é do estoque já pronto. São despesas de armazenamento. Então, só aquele custo e despesa variável e fixa que envolve o armazenamento ou o carregamento dos estoques. Aqui tá ali, eu botei para vocês. São custos relativos a impostos, aluguéis, seguros, né? Além disso, por exemplo, a gente pode ter pessoal que descarrega, né? Então, tem pessoas que trabalham na elaboração do pedido e tem pessoas que trabalham no carregamento dos pedidos, tá? Geralmente, ele tá em torno de 20% do custo do estoque. Então, basicamente, gente, a gente está dividindo, a gente está segregando os custos dos estoques, aqui só para fins gerenciais, em custo de pedir, o próprio custo do estoque e o custo da manutenção. Por que tudo isso? Para a gente calcular o lote econômico de compras, o LEC, o Economic Ordering Quantity Fee, que é o LEC em inglês, ou EQQ, né? Que é o EOQ, perdão, the order, né? Quantity, que é basicamente traduzindo o lote econômico de compra. Nada mais é, gente, que o ponto ideal. O lote econômico de compras, ele é o momento, ele vai definir para nós as quantidades ideais que eu devo comprar ou pedir de um determinado produto, levando em consideração que é uma maneira de eu atingir o menor custo, tanto do pedido quanto de manutenção. Neste momento, o custo de pedir e o custo de manutenção serão iguais, tá? E serão os menores, tá? A soma deles é o menor possível. É o momento em que eles se encontram, já vou mostrar para vocês. Para calcular o lote econômico de compras, vocês primeiro precisam ter a demanda conhecida e constante, tá? Então, a demanda daquele produto, ela precisa ser conhecida e ela precisa ter constância para a gente ter um controle. Não há restrição do tamanho do lote, então, ou seja, não tem capacidade de, por exemplo, quando não há restrição do tamanho do lote, capacidade da produção, o tamanho do produto, né? Eles têm, não existe nenhuma restrição em relação ao tamanho do lote. Se existir, já não dá para fazer lote econômico. Somente os custos de pedido e de manutenção são relevantes, né? E obviamente o custo de fabricação ou de compra do produto, o CPV, o CMV. E as decisões tomadas para um item não interferem nos demais, né? Então, essas são pré-requisitos para a gente poder calcular o lote econômico de compras. Bom, para calcular o lote econômico de compras, a gente tem uma fórmula que está ali. Raiz quadrada de 2 vezes o custo unitário de pedido, vezes a demanda, isso está tudo dentro da raiz quadrada, dividido pelo custo unitário de manutenção. Então, vamos fazer um exemplo e a gente vai conseguir enxergar aí. A empresa X demanda uma quantidade de matéria-prima de 10.000 unidades. O custo unitário de pedir é R$400. O custo unitário de pedir, veja que ali é unitário, é bem importante, não é um custo total, tá? O custo unitário de um pedido é R$400, já tá tudo embutido ali. E o custo de manutenção por unidade, daí a manutenção é de R$50. Portanto, o lote econômico, vou botar dentro da 2 vezes 400 vezes a demanda é de 10.000 unidades, dividido por 50, e eu vou descobrir que eu tenho que fazer compras de 400 unidades em cada lote. Para mim atender a demanda total, eu vou fazer 25 pedidos de 400 para minimizar o custo do estoque. Vejam, gente, que interessante isso. O que significa isso? Imaginem que vocês precisam de 10.000 unidades. Eu pergunto para vocês compram tudo de uma vez só? Vocês comprariam uma por vez? Vocês comprariam 50, 100, 200? Quanto vocês deveriam comprar? O leque vai dizer para vocês. Vocês devem comprar, fazerem 25 pedidos, tá?
com sempre pedidos de 400. Por quê? Porque daí desta forma vocês estarão minimizando o custo do estoque. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês isso mais para frente num gráfico e num ponto. A partir do leque eu também posso calcular o custo de aquisição, né, que é o custo direto, o custo do pedido, total dos pedidos, e o custo de manutenção ou de estocagem. O custo total de pedir nada mais é, tem uma fórmula, o custo unitário dos pedidos vezes a demanda dividido pelas quantidades do pedido. E o custo total da manutenção nada mais é que o custo unitário da manutenção vezes a quantidade dividido por 2, tá? Então, aqui nós vamos ter que calcular o leque, o custo total de pedir, o custo total da manutenção e aí somá-los. O custo total daquele estoque, ele nada mais é que o custo direto, as quantidades vezes o custo direto, mais o custo total de pedir, mais o custo total de manutenção. Então, imaginem que a partir desses cálculos é possível, gente, a gente conseguir identificar exatamente qual é a grande sacada do lote econômico de compra. É que ele te dá o momento exato, a quantidade exata e o número de pedidos exatos que vocês precisam fazer, tá? Para adquirir um lote econômico de compras, né? Um lote econômico, o nome já está dizendo, que vai reduzir o custo, o menor custo possível vai ser sempre no lote econômico. O exemplo 2, uma empresa X, ela tem vendas de 100 unidades ao mês de um determinado produto Y. O custo de pedido é de R$1. O custo de fazer um pedido é R$1. E o custo de estocagem por produto é 20 centavos. Quanto deve ser solicitado para o fornecedor para minimizar o custo de estocagem? Quando eles estão te perguntando isso, o que eles querem saber? O leque. Então, põe lá na fórmula. 2 vezes o que? A demanda vezes o custo unitário de pedir dividido pelo custo de manutenção, unitário de manutenção. Primeiro eu resolvo isso e depois tiro da raiz. O que eu vou chegar? Que quantas unidades eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir uma unidade com 100? Não, eu tenho que fazer pedidos de 30, vamos arredondar aí, 32 unidades. Imagina que fosse litros, né? Que daí dá para trabalhar com grandezas não inteiras, né? Fracionadas. Ou seja, a empresa deve fazer 3,16 pedidos ao mês para atender uma demanda e otimizar o custo. 3,16 pedidos no mês a cada 9,49 dias. Como é que eu consigo? Inclusive eu consigo informar a quantos dias eu tenho que fazer essa compra. 30, como é que eu faço isso? Os meses com 30 dias, considerando um mês comercial, 30 dividido por 3,16, aproximadamente 9 dias, a gente não fala 9 dias e meio, mas entre o 9º e o 10º dia eu faço esses pedidos. Porque daí não vai me faltar nunca esses estoques e eu vou estar sempre comprando corretamente. Mais um terceiro exemplo, tá? E agora eu vou mostrar, vejam que eu calculei 2 lotes econômicos, agora eu vou calcular o lote econômico, o custo de pedir e o custo de manutenção. Então vamos lá. Exemplo C. Um comerciante trabalha com máquinas fotográficas compradas em Manaus a um custo de R$50 cada e vendidas aqui. Em cada viagem a Manaus ele gasta R$1.300. Então, só para ir lá, custo de pedir, o custo de ir até lá só para comprar uma é 1.300. Independente de quantas máquinas ele comprar, o custo é o mesmo, concorda? A demanda anual de máquinas é de 600 unidades. Então, em média, ele vende 600 unidades no ano. O custo unitário de manutenção, depois para guardar essas máquinas aqui, carregamento, seguro, tá tudo ali, R$39. Quantas viagens ele deve fazer por ano? Quantas viagens ele deve fazer por ano ou qual o tamanho do lote a ser comprado em cada viagem. Então, veja que está perguntando quantas viagens tem que ser feita no ano e qual é o tamanho. Vai uma vez e traz todas de uma vez só? Vocês diriam, perfeito, professora. Olha lá, vou mostrar para vocês que não é perfeito. Se fizer uma viagem, vou simular, ele precisa de 600.
600, o custo de cada máquina é 50. 600 vezes 50, ele vai gastar 30 mil reais de custo direto. Vai uma vez, prof. Então, por que não vai uma vez, prof? Gasta só 1.300. Gasta só 1.300. Porque vai só uma vez. O custo de pedir é 1.300. O custo de manutenção, pessoal, é 11.700. De onde é que tá saindo? Vamos voltar lá, vamos pegar as fórmulas. Custo de manutenção unitário. Custo de manutenção unitário. A gente tem o custo de manutenção unitário. R$39. R$39. Ai, a minha HP tá de novo. R$39, que é o custo unitário. Olha lá fora. Vezes as quantidades dividido por 2. Quantas quantidades ele tem que ter se ele vai uma viagem? Ele tem que ter todas? 600. Concordam comigo? Então, se vocês dividirem as 600 por 2, é 300, vezes o 39, vai dar 11.700. Então, o custo de manutenção, o custo total de pedir é 1.300, mas o custo de manutenção vai para 11.700. O custo total é a soma dos três. 30 mais 1.300 mais 11.700 deu 43 mil. Então, olha o custo total da estocagem, se ele fizer uma viagem. Esse baixa e esse aumenta. Não, prof, então tá muito alto, né? Vamos fazer com duas. Então, vamos 2 vezes para Manaus. Metade num lote, metade no outro. O custo direto total vai ser sempre os 30 mil, porque é 600 vezes 50. O custo de pedir mudou um pouquinho. Não é mais 1.300. O custo de pedir nada mais é, olha, a fórmula lá. Custo total de pedir. É o custo unitário, 1.300, vezes a demanda, eu preciso de 600, dividido pela quantidade de pedido, que é 200, pela quantidade de pedido, que é 2, né? Vocês vão ver que vai dar lá para nós 2 vidas, 2.600. O custo de manutenção, pessoal, não vai ser mais 11, porque agora as minhas quantidades não serão mais 600, serão 300. Então, o custo de manutenção vai para 5.850. 300 mais 2.600 mais 5.850 e eu tenho um custo total de 38.450. Vejam, pessoal, que a alternativa, aparentemente, as pessoas diriam, vai uma vez só, vai ser mais barato, porque não tem muito custo de viagem, porém tem muito custo de manutenção. 2 viagens, então, já descobrimos que 2 viagens já é melhor que uma, porque os custos estão mais ou menos se equilibrando. Vamos fazer 3 viagens. 3 viagens pegando 200 de cada vez. O custo direto vai ser 30. O custo de pedir, gente, vai ser 13.900 e o custo de manutenção 13.900. Lembra que eu disse que no lote econômico é quando o custo de pedir total iguala-se ao custo de manutenção total. 37, somar todos vai dar 37.800. Opa, mais baixo ainda, então 3 viagens. Prof, mas se tá baixando, eu não deveria fazer 4? Deixa você perguntar. Vamos fazer com 4 então pra gente testar? 600 dividido por 4, eu teria que fazer 150, teria que buscar 150 máquinas a cada viagem. O custo direto continua o mesmo, concordam comigo? O custo de pedir com 4 viagens vai para 1.000, vai para 5.200. 4 vezes 5.300. 5.200. Bota lá na fórmula, calcula e vocês vão chegar nos 5.200. O custo de manutenção, pela mesma fórmula lá, olha as fórmulas, pode colar as formulazinhas. Que fórmula que a prof está falando? A fórmula da manutenção. Custo da manutenção é a quantidade da manutenção, que é R$39, vezes a quantidade do pedido. Quanto essa quantidade? 150 dividido por 2. Vocês vão chegar que para manter esses lotes, cada 4 vezes, vai dar 2.925. 2.925 mais 5.200 mais 30 mil, opa, foi para 38.125.
Não é só quanto mais, menos. Tem um ponto ideal. O ponto ideal é o lote econômico. Pessoal, aqui no gráfico está representado o que eu estou dizendo. O custo direto é sempre 30. Mas se eu não for nenhuma vez, eu não vou ter nada. Se eu for uma vez, eu já sei que o custo da estocagem vai ser bem alto, é o mais alto. Vou trazer tudo de uma vez só. Se eu for duas, ele cai um pouquinho. Se eu for 3, olha lá o 3 estaria aqui nesse ponto. Com 200 unidades, não, olha esse pontinho ali, que a professora marcou para vocês, ali com o mouse. O lote econômico de venda, vocês poderiam entender que é o momento em que o custo, onde há uma intersecção entre o custo de pedir e o custo de manutenção, ou seja, que eles se igualam. E naquele ponto é o momento ideal de se fazer as compras, tá? Basicamente, isso é lote econômico de compra, gente. E ele é interessante porque eles... Claro que isso é prestadora de serviço, nem se fala, não tem isso. Em processos industriais é muito difícil fazer isso, porque existe um processo de elaboração, né? Então, pode ser que a gente não tenha essa demanda constante, conhecida, pode ser que tenha mais especificações em relação ao lote, né? Mas no comércio, como é o caso aqui para máquinas fotográficas, é muito interessante fazer o cálculo do lote econômico de compras, porque é plenamente possível saber quanto tem que se pedir e em que momento, quantas viagens tem que ser feitas. Então a resposta para esse gestor é: você faz 3 viagens e busca 200 máquinas a cada vez que você for, porque o teu custo de estocagem total vai ser mais baixo. Não faça uma, não faça 2 e não faça 4, faça 3. Essa é a grande sacada do lote econômico de compras. Basicamente seria isso, tá, gente? Em relação a estoque, não há muita teoria para se falar, tá? Eu vou cobrar de vocês basicamente esses cálculos, tá? Eu quero que você saiba o que é o lote econômico de compras, ou seja, que momento é esse, saibam calcular e saibam calcular o custo total da estocagem, que nada mais é o custo de pedir, mais o custo de manutenção, mais o custo direto, tá? Não se esqueçam que o custo de pedir é todo aquele custo pré e o manutenção é todo aquele custo pós, tá ok? Muito obrigada e a gente se vê na nossa próxima aula, né? Com o momento exercícios agora para vocês praticarem. Não deixem de ler o capítulo sobre a administração dos estoques no nosso livro. Tenham todos um excelente dia.